Bom dia pessoal do Instagram, bom dia pessoal do YouTube. Hoje vamos conversar um pouco sobre como delegar de forma correta. Bom dia! Eu sei que isso é algo que realmente nós da advocacia a gente não foi preparado. Bom dia! Hoje vamos falar sobre como delegar de forma correta. Quero saber se vocês têm essa dificuldade, se realmente ou vocês sabem como delegar, como é que a gente tem que fazer na prática. Bom dia, Gina. E tem algumas etapas da delegação que realmente nos facilita muito na condução dos nossos negócios. E hoje a gente vai conversar sobre esses aspectos para que fique mais fácil a nossa delegação. Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre isso. Bom dia, Dani. As minhas mentoradas aí, entrando todas afiadas, é isso. Eu quero vocês realmente tem que dar aula aqui. Se vocês não souberem como delegar, eu vou puxar a orelha de vocês. Mas vamos lá, a gente tem que relembrar, porque o que que acontece? Primeiro passo é, nós, advogados, a gente foi treinado para fazer somente a parte técnica. Somente, o que que a gente tem que fazer? Ah, a gente só sabe fazer petição, a gente sabe como realmente ir lá e fazer uma petição, procurar jurisprudência, isso que foi nos ensinado na faculdade. A gente não aprendeu na faculdade questões de gestão. A gente não aprendeu a administrar o nosso negócio. A gente achava que era necessário que, bom dia, Fran, a gente achava que era só abrir as portas do nosso escritório e a coisa ia acontecer, que a gente não teria essas dificuldades que a gente tem na vida real. E hoje a gente percebe que a advocacia é uma empresa e ela tem que ser gerida como uma empresa. E agora eu vou falar algumas habilidades que nós, advogados e empresárias, bom dia, Aline, que a gente tem que desenvolver para que a gente se torne líderes melhores, para que a gente realmente consiga liderar e crescer o nosso escritório de advocacia. E uma das etapas para esse crescimento é, sim, a delegação. Como é que a gente faz para a gente delegar de forma mais eficiente para que os comandos sejam entendidos? Né? E a gente percebe que às vezes assim, ó, às vezes a gente pode, eu sou muito honesta aqui, eu falo o que realmente eu percebo. Ah, Daniela, tu vai ensinar as etapas da delegação, como a gente vai fazer, e se o funcionário não responde? Se ele não responde, a gente tem várias etapas, daí a gente vai ter que desligar. Por quê? Porque ele não faz parte da tua cultura, ele não faz parte do teu jeito de empreender, e tá tudo bem. Daí você vai ter que desligar ele. Porque às vezes, quando realmente a pessoa não tem interesse de aprender e de se desenvolver no seu negócio, você vai ter que. O que que você vai ter que fazer com essa pessoa? Você vai ter que pegar ela e mandar ela para outra empresa. Você vai ter que subir ela de cargo, tirar ela da sua empresa e ela ser contratada por outra empresa, que daqui a um pouco ela vai se alinhar mais. É isso, e faz parte do jogo. Claro que a gente, como advogado, a gente não está preparado. Ai, que medo, como é que eu vou ter que falar isso para a pessoa? Como é que eu vou ter que demitir alguém? Eu não estou preparada, eu não sei como falar, eu não sei. Só que aqui o jogo é de adultos. A gente é advogada, a gente é adulta, a gente não é criança e a gente tem que se preparar para esses momentos de conversas difíceis. A gente vai ter que se preparar para treinar as pessoas. Como é que a gente vai treinar? Como é que a gente vai melhorar uma pessoa? Através do feedback. Através do feedback é que a gente treina a pessoa, que a gente faz a pessoa crescer. Isso é necessário. Só que muitas vezes o feedback dói. Ele dói, sabe por quê? Porque às vezes a gente não está preparada para receber ele. Às vezes a gente não tem maturidade suficiente para receber o feedback. E isso eu falo de causa própria, porque quando às vezes eu recebia algum feedback, aquilo me doía, eu não aceitava, eu achava que era culpa da outra pessoa que estava falando. E hoje eu já entendo que é muito bom o feedback, porque o feedback faz eu crescer. O feedback faz realmente eu mudar a minha rota, eu começar a perceber, a querer melhorar pontos que eu não tinha. É mesmo, o feedback é muito bom, né, Dani? Bom dia, Priscila. Então vamos lá. Quais
na verdade, 5 habilidades que eu vou falar aqui para vocês. 4 habilidades que você, como advogada, como gestora, como líder, que a gente tem que desenvolver. E depois eu vou abrir um pouco mais a função da delegação para vocês e explicar as etapas que a gente faz da delegação para que você consiga delegar de forma eficiente. Então, as 4 habilidades são comunicação. A sua comunicação ela tem que ser muito clara. Ela tem que ser muito fácil de entendimento. E essa comunicação, ela tem que ser assertiva. As pessoas têm que entender, tem que ser como se eu estivesse explicando para o meu filho. Então, realmente, a comunicação, o primeiro passo é a comunicação. E de quem é a responsabilidade da comunicação? É de quem escuta ou de quem fala? A responsabilidade da comunicação com a sua equipe é sua responsabilidade. Se ele não entendeu, a culpa não é dele. A culpa é sua. Bom dia, Ezequiel. Então, a culpa da comunicação. Se não for entendido a tua comunicação, a culpa não é do outro que recebeu. A culpa é sua que não se fez ser entendido. Então, a responsabilidade da comunicação é nossa. Então, a gente tem que ser muito claro, muito desenhado para que os nossos colaboradores, para que os nossos clientes, para que todo mundo entenda de forma muito clara. E existe forma da gente fazer essa comunicação assertiva. Então, a gente tem que ter qualidade, a gente tem que ter uma frequência. Não é uma vez só eu comunicar de forma assertiva que está resolvido. Eu vou ter que comunicar, comunicar, comunicar. Eu falo uma semana, eu ensino de um jeito, na outra semana eu vou lá e reforço. Eu tenho que ter frequência na minha comunicação. Ah, Daniela, mas isso é cansativo, mas isso é repetitivo. Ok, mas é na repetição que a gente consegue a excelência. Então a gente vai ter que repetir. E a consistência. Você vai ter que falar uma vez, você vai ter que falar duas. É cansativo? É, mas isso faz parte da nossa liderança. Se a gente escolheu ser líder, se a gente escolheu ser advogada, autônoma, empresária, a gente precisa se desenvolver. Aquela frase, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que entende, então cabe aqui. Isso mesmo, dona Patrícia. Então, consistência. Então, agora nós vamos falar sobre outras habilidades aqui. Então, eu falei um pouco da comunicação, mas o meu foco aqui não é a comunicação. E sim, a outra habilidade do líder é treinar e desenvolver. A gente é responsável. Tu imagina, ontem eu estava conversando com algumas alunas e elas falaram, Daniela, mas a minha funcionária, minha colaboradora, ela é boa, mas tem alguns pontos ainda que tem que melhorar. Então, você vai ter que treinar, você vai ter que investir em treinamentos, você vai ter que pagar um curso para ela. Aí, depois, se eu pagar esse curso e ela sair e ir para o concorrente abrir o escritório, que coisa boa! Pelo menos a sua parte você fez. Agora, tu imagina você ficar com uma pessoa ruim na sua equipe, que não vai te trazer resultado, que vai fazer você ir para trás. Então, invista em pessoas, invista. Eu, assim, para mim, o meu dilema é investir em pessoas, acreditar em pessoas. Todas as pessoas que entram em contato comigo, que passam na minha vida, na minha equipe, como cliente, como pessoa, como colaborador, eu não admito que saia igual, ela tem que sair melhor. Ou com uma frase, ou com feedback, com algo para ela melhorar. Ah, e depois se essa pessoa ir para o concorrente, não tem problema. A minha missão de melhorar ela, eu já fiz. Agora, a segunda habilidade do líder, de você, advogada, líder, advogado que quer crescer, é engajar a sua equipe. Equipe engajada trabalha 80% mais feliz. Isso é uma pesquisa que quanto mais engajada a sua equipe for, mais produtiva ela vai ser. Então você vai ter que engajar a sua equipe. A sua equipe, ela vai ter aquele brilho nos olhos, sabe aquela paixão que a gente tem para trabalhar? Sabe aquela paixão assim de ir para a empresa e querer dar o sangue, querer realmente fazer a coisa acontecer? Isso acontece quando a sua equipe é engajada. E 70% do engajamento da sua equipe depende de quem? Depende da remuneração, depende do salário, de quem que ela depende? 70% do engajamento da sua equipe depende de você. Depende de você engajar a sua equipe. Ai, Daniela, tu é muito dura. Tu fala umas coisas que eu não gosto.
Acho que eu sou muito direta, né? Às vezes eu sou, mas tem gente que diz, Daniela, eu gosto do jeito que tu é direta. E eu sou direta. E não adianta. Aqui a gente tá para conversar. E paciência, tem gente que gosta, quem gosta, gosta, quem não gosta, a gente se afina com umas pessoas e com outras não, e tá tudo bem. Aqui a gente fala muito de autorresponsabilidade. Se tu é líder, se tu é dona do teu escritório, se tu é dona do teu negócio, é autorresponsabilidade. A responsabilidade tem várias tarefas que são tuas. Que tu que vai ter que engajar a tua equipe, tu que vai ter que comunicar de forma correta, e isso tem formas. E se você não sabe, você vai ter que se desenvolver para isso. É isso, tá? E a gente precisa de pessoas para a gente crescer. Não adianta você vir com essa ideia, eu quero crescer, eu quero captar cliente, eu quero meu escritório bombando, eu quero ter um monte de clientes aqui, eu quero faturar mais. Tu acha que tu consegue isso sozinha? Não consegue sozinho. Você só vai ter crescimento se você tiver pessoas com você. Se você tiver equipe, se você tiver parceiros. Então, não se iluda com essa coisa de querer captar cliente, se também você não consegue ir lá e entregar um bom trabalho. Então, você precisa de pessoas para que você consiga entregar um melhor trabalho, a melhor qualidade para o cliente. Então, o que a gente está falando do primeiro passo é ter pessoas para te ajudar a entregar o melhor trabalho possível. E daí, dentro desse ter pessoas para te ajudar, daí a gente tem que desenvolver essas habilidades, que é comunicação, é como engajar essa pessoa. Eu contratei um estagiário, como é que eu vou fazer com que ele queira trabalhar comigo, mesmo recebendo valores baixos? Porque tu vai contratar um estagiário que vai receber menos de R$ 1.000, que vai trabalhar meio turno contigo nesse primeiro momento. Como é que tu vai engajar ele e fazer com que ele tenha vontade de fazer o melhor serviço? Como? Engajando ele, fazendo ele realmente ter vontade de crescer no teu escritório junto, tá? E essa responsabilidade de engajar é sua, não é dele. Não é ele que vai ter que ter vontade de se motivar, você vai ter que motivar ele. E a gente vai ter que aprender isso, tá? E isso faz parte do jogo de adulto da autorresponsabilidade. E agora, a outra habilidade. Então, primeira habilidade, comunicação, depois treinar e desenvolver os nossos colaboradores. Terceiro, engajar eles, que é a responsabilidade de todas as responsabilidades aqui são nossas. E quando a gente percebe que essa responsabilidade é nossa, a gente vai ter que, se a gente não sabe, se a gente não aprendeu isso na faculdade, vamos estudar. É isso. Vamos se desenvolver. Por quê? Porque graças a Deus a gente tem um cérebro, a gente tem vontade de crescer. A gente já tendo essa vontade, é a gente ir lá começar a fazer mais. E sabe, e agora eu vou falar da função da delegação, tá? Mas algo que eu acho muito importante. Ah, eu quero captar mais cliente, eu quero ter mais faturamento, eu quero isso. Ok, então tu sabe que tu quer isso. Daí tu vai ter que ter pessoas para te ajudar naquela qualidade do cliente. Quantos dias na semana você tira para atender bem os seus clientes, para tomar um café com os seus clientes, para ligar, para saber como é que eles estão? Seu João, como é que tu tá? Como é que tu foi atendido essa semana no escritório? Te faltou alguma coisa? O senhor tem alguma dúvida? O senhor tem algum cliente para me indicar que também esteja passando pela mesma situação? Como é que tá a vida? Tu liga para os teus clientes? Tu faz essa qualidade do cliente? Eu tenho certeza que não. Se alguém tiver aqui na live e faz isso, me diz aqui que daí eu vou estar, né? Mas eu tenho certeza que de 100% aí, se tiver 10% que façam a qualidade do cliente, é muito. Porque a gente não tem tempo. A gente só tem que peticionar, tem que buscar jurisprudência, tem que isso, tem que ficar no operacional, tem que ficar digitalizando peça, tem que fazer um monte de coisa. Ah, Daniela, não sobra tempo. Ok, daí entra naquele detalhe que eu falei que a gente precisa de pessoas para nos ajudar. Então, tudo que é operacional, a gente delega. A gente delegando o operacional vai sobrar mais tempo para nossas questões estratégicas. É isso. É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, vamos lá para a nossa quarta habilidade, que é a delegação. Vou delegar. Contratei um estagiário nível médio, contratei uma pessoa já a nível superior. Como é que é o ciclo do treinamento da delegação? Vamos lá. Ciclo do treinamento. Eu faço. Então, ó, vamos pegar um documento que a gente tem que escanear. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, estou com um papel aqui, tem que escanear. Tu vai pegar o papel, tu vai pegar o documento e tu vai escanear.
Tu faz, tá? Tu vai fazer. Depois eu faço e tu vai observar. Observa. Depois você faz e eu observo. Depois você faz. E depois você faz e outra pessoa observa. Vamos ver, Priscila, uma coisa super chata é a gente ir num lugar e o chefe, ao invés de receber a gente, manda o outro receber. É verdade. É verdade. Só que às vezes, olha só, agora já vamos entrar aqui numa discussão. O que que acontece? Às vezes tu tá com um negócio, ele vai crescendo. E nem sempre o dono vai conseguir receber todo mundo a tempo. Por quê? Porque a coisa vai crescendo, a tua equipe, daí tu tem que treinar pessoas que façam tão bem ou melhor que você na recepção dos teus clientes. Então a gente também tem que ter essa percepção. Então quando a gente vai crescendo, a gente precisa de pessoas que façam o serviço melhor que nós. Por quê? Porque o que que acontece? Tu não vai estar 100% no teu negócio sempre. Então, é necessário você treinar pessoas que, quando tu não está ali, quando tu tem um outro compromisso, é que aquela pessoa receba tão bem ou melhor que você, os teus clientes, tá? Então, etapa da delegação. Eu faço, depois eu faço e você observa, depois você faz e eu observo, depois você faz e depois você faz e outra pessoa observa. Então, e você tem que dar tempo. Eles falam que o tempo para um funcionário, para um colaborador, entrar e entender o fluxo do seu negócio, do que ele tem que fazer, o tempo de treinamento é de 3 meses a 6 meses. Então, é necessário, quando você vai delegar uma tarefa, quando você está treinando um funcionário, que ele leve esse tempo para ele entender como é que funciona o teu escritório, como é que funciona o teu negócio. Então, é muito importante a gente dar esse tempo, tá? E ter confiança e confiar no teu time. Não adianta a gente, tudo eu faço, ele não vai fazer bem. Então, realmente tem que, a gente se apega muito com o nosso negócio. O nosso negócio, eu digo que o negócio nosso é como se fosse um filho. Meu escritório é o meu filho mais velho. E foi muito difícil para mim entregar algumas coisas, delegar algumas tarefas, porque eu achava que só eu que sabia fazer bem feito, só eu que fazia aquela petição perfeita, só eu que fazia várias atividades. E para o meu crescimento foi necessário eu delegar. Claro que eu comecei delegando errado, claro que eu fiz muita coisa que. E isso faz parte do crescimento. Por isso que eu tive que realmente estudar mais, tive que fazer vários cursos, tive que fazer pós, tive que fazer treinamento e ainda faço na função de gestão, porque a gente nunca está 100% satisfeita. A gente está na vida para crescer, para evoluir. Então a gente aprende um pouquinho aqui, depois vai aprendendo, aquilo já não é suficiente, a gente vai subindo mais um degrau, e é assim, cada um o seu degrau. Bom dia, Vilma, seja muito bem-vinda. Então, lá na delegação, eu falei como é que é as etapas do treinamento. Além disso, a gente tem a forma IPI. O que que é a forma IPI, Daniela? A forma IPI de delegação é, primeiro, E de específico. Então, quando você vai delegar algo, você vai ter que ser específico. Então, um exemplo, você vai ter que pegar esse documento, você vai escanear, vai ficar salvo em tal pasta dentro do computador, muito específico. Prazo, prazo, que é o P, IPI, P de prazo. Quando que eu preciso que você me entregue esses documentos escaneados? Eu preciso que seja em 24 horas. Prazo. E depois o I do indicativo de sucesso. Realmente, se ela conseguiu fazer aquela tarefa e realmente é um indicativo de sucesso. Se não conseguiu, se teve alguma dificuldade. E nós, como gestoras, como advogados, a gente tem que fazer o que nisso? Controlar, cobrar, conversar, treinar, para que cada vez mais essa pessoa tenha segurança e consiga fazer isso de forma sozinha. É isso. E agora eu quero falar para vocês também outra coisa, na fase da delegação. Me conta aqui bota aqui no chat quem é que tem colaborador. Vamos lá. Vilma, Tamires, quem é que tem colaborador? Me diz aqui se sim ou se não. Vamos lá. Para mim, antes disso, eu quero falar para vocês como é que é o nível de maturidade dos seus colaboradores. Então, se caso você não tenha, você já vai aprender comigo esse nível de maturidade.
Vai ter parte 2 nessa live, muito bom. Vamos ver, Priscila. Ó, a Dani tem colaborador, vamos lá. A Priscila também tem, a Vilma não tem, mas já vai anotando isso porque você vai precisar. A Jana tem 2, então agora a gente vai falar do nível de maturidade dos seus colaboradores. Isso não quer dizer, não tem relação com a idade do colaborador. Então, a gente tem 4 fases de colaborador: o bebê, criança, adolescente e adulto. Então, sempre quando a gente contrata uma pessoa para a nossa equipe, independente da idade, ela vai ser bebê na nossa equipe. E um bebê, quando chega na nossa empresa, o que a gente tem que fazer com o bebê? A gente não tem que ensinar tudo para o bebê? A gente tem que ensinar tudo para o bebê, a gente tem que dar o direcionamento. Então, mesmo que você contrate uma pessoa que já veio de outro escritório, dentro do seu escritório, ela é bebê. Por quê? Sabe por que que ela é bebê dentro do teu escritório? Por quê? Porque ela chegou ali agora. Ela não sabe. Bom dia, Paula, seja muito bem-vinda aqui. Por quê? Ela é bebê no teu escritório, por quê? Porque ela precisa do direcionamento de tudo. Como é que é feito dentro do teu escritório? Como é que é a rotina? Como é que é a cultura? Então, eu contratei uma funcionária para o meu escritório que já veio de outro escritório. Quando ela chegar no meu escritório, ela é bebê, independente da rotina que ela tinha lá. Então, ela, como bebê, ela tem que ter todo o direcionamento, todo o passo a passo. Daniela cansa. Faz parte da liderança, tu escolheu isso. Se tu não quisesse ser líder, não quisesse ser dona do seu escritório, você nem abriria as portas. Você vai lá e trabalha como funcionária de outra pessoa para ela delegar para você. Aqui o jogo é de adulto, aqui a gente está sendo bem sincera. Então, se você quer ser líder, se você quer crescer, você vai ter que liderar pessoas. E chegou um funcionário, ele primeiro, ele é bebê dentro do seu escritório e você vai ter que direcionar ele em todas as tarefas. Claro que hoje, dentro do meu escritório, eu já tenho pessoas que têm experiência, que eu dou aquele acolhimento, eu dou aquele primeiro treinamento, algumas etapas do treinamento é comigo, alguns direcionamentos, e outros já são com os outros colaboradores que já têm mais experiência. Então, de bebê, depois ele vai para criança. Criança é quando ele já tem um treinamento, quando tu já consegue treinar ele, que tu não precisa falar todas as etapas. Então, de bebê, depois ele vai para ser criança. E depois ele vai para ser adolescente. E o adolescente, ele precisa só de um apoio. Tu vai lá e só diz, já tá tudo certo, só deixa eu dar uma olhadinha, que bom. Então, ele já tá mais avançado dentro do teu escritório. E depois ele chega na fase adulta, que a fase adulta é realmente quando tu delega totalmente para ele. Então, ontem a gente até estava conversando, e daí teve uma das minhas alunas, Daniela, a minha funcionária é muito boa, ela já faz várias coisas, mas ainda não posso delegar totalmente a parte técnica para ela. Mas ela está em construção, olha só. Ela começou lá no escritório dela como bebê, ela já passou a fase de adolescente, onde ela precisou de uma orientação mais pontual, e agora ela já está indo de adolescente para adulto. E ela me disse, vai chegar no final do ano, eu não vou precisar mais nem corrigir mais as peças dela, porque ela já vai estar muito boa. E é isso. E daí essa pessoa que já está na fase adulta, olha só, que é um ciclo crescimento. Ela está na fase adulta, quando você contratar outro funcionário que vai chegar bebê lá, esse funcionário, esse adulto vai poder te ajudar a treinar aquele que é bebê. E o ciclo só vai se retroalimentando e cada vez mais tu vai conseguir sair do operacional e vai ficar na gestão do seu escritório. É sobre isso que a gente fala, tá? Priscila, eu sei que às vezes trava, mas eu acho que eu tô no Wi-Fi aqui do escritório, mas é que aqui tá um vento hoje, tá bem complicado, tá? Então, o que que acontece? Acontece isso. Então, a roda vai começar a girar nesse ponto. E agora, para a gente finalizar a live, eu quero fazer um convite muito especial para vocês, que hoje, à parte da noite, eu vou estar fazendo um workshop ao vivo sobre 4 pilares da gestão eficiente. E esse workshop ele vai ser gratuito. E lá eu vou falar também muito de gestão, por quê? Porque a gestão é o que vai fazer você crescer. Não adianta eu te ensinar captar cliente, eu te ensinar a fazer campanha no Google, te ensinar a fazer. Eu sei fazer isso, posso te ensinar. Não hoje, porque hoje não é o momento, tá? Só que não adianta eu encher o teu celular de leads, eu encher o teu celular de cliente e tu não estar preparada para receber esses clientes.
Então, o primeiro passo é a gente cuidar da nossa gestão, a gente estar preparada para essa captação, que depois que a gente está preparada para essa captação de cliente, para esse aumento de volume, para que você consiga entregar um trabalho de qualidade, tá? Então, hoje de noite, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma live sobre os 4 pilares da gestão eficiente. E nesse workshop eu vou falar sobre a estrutura da sua organização, o gerenciamento de projetos e tarefas, como é que a gente faz para gerenciar as nossas tarefas. Vou falar de tecnologia, de inovação e desenvolvimento e habilidades de gestão de pessoas. Então, eu quero fazer esse convite especial, depois eu vou deixar o link aqui nos stories. Para quem quiser, na minha bio também tem o link do workshop hoje, para a gente ir lá e trocar esse bate-papo muito importante, tá bom? Então, espero vocês hoje às 7 horas da noite. Muito obrigada por todo mundo que estava aqui. Qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários que eu vou lá e respondo todo mundo que tem alguma dúvida. Então, um beijo para vocês, um excelente dia e até mais. Vou finalizar aqui com o pessoal do YouTube. Até mais. Quem não me segue ainda aqui no YouTube, quem não me segue no Instagram, vai lá, me segue para continuar recebendo conteúdo sobre gestão, sobre escritório, sobre como crescer a nossa advocacia. Então, quero que vocês me sigam e compartilhem com seus amigos. Bom dia, Paula!